Graça e paz, meus amados irmãos e caros ouvintes. Este é mais um Palavra Viva aqui com o pastor Josivan. Sou pastor da Primeira Igreja Batista em Vila Ramos, aqui na Avenida Coronel Alves Rocha Filho, 390, na Zona Leste, capital de São Paulo. Antes de lermos o texto de hoje, um texto especial que é um salmo inteiro que eu quero meditar com vocês, salmo de número 84, eu gostaria que você compartilhasse, que você curtisse e fizesse a sua inscrição, caso você ainda não seja inscrito. Salmo de número 84, vamos ler? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa e louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção e cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus e permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Nós estamos diante de um salmo que saúda a figura do templo, de estar na presença de Deus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. Interessante que nós estamos vivendo um tempo de, por mais que a igreja cresça, também cresce o número dos desigrejados, aqueles que se decepcionam com a igreja. E eu, olhando para esse texto, para o Salmo 84, fico cada vez mais convencido de que essas pessoas não entenderam nada em relação a estar na presença de Deus. Muito mais do que estar num espaço físico, é estar na presença de Deus. A igreja não é o local em si, são as pessoas, o templo vivo, o templo do Espírito Santo. Mas um dia nós estaremos no templo eterno, na presença do Deus eterno. O salmista experimenta esta figura do templo local, porque no tempo do salmista, a figura do templo era muito forte. As pessoas viajavam, se deslocavam de um lugar para o outro para ir para Jerusalém, para o monte, onde estava o templo de Deus, onde ali havia um momento de adoração, de entregar as ofertas e os sacrifícios, e era uma alegria para o salmista estar na presença de Deus. Como também será uma alegria para todo aquele que hoje tem Jesus em seu coração, estar na presença do Eterno, onde não teremos mais o templo físico ou pessoas, mas estaremos diante daquele que nos resgatou, que nos amou em Cristo Jesus. O nosso Senhor e Salvador, quando Ele morre, Ele rasga o véu do templo. A separação que tinha entre o pátio e as pessoas que chegavam para adorar e o Santo dos Santos não há mais, porque a figura do sacerdote terreno não existe mais. Agora nós temos um sacerdote eterno, que é mediador entre Deus e os homens. Então, quando nós aceitamos a Cristo, nós já podemos experimentar o que é estar na presença. Não tem mais a separação. Jesus é o mediador. Nós chegamos ao trono da graça por meio de Cristo Jesus. Mas um dia estaremos face a face com Ele. E esse Salmos é a maior prova de que é bem-aventurado, ou seja, é feliz aquele que habita na casa do Senhor. Aquele que louva o Senhor. Eu, quando estou no templo, quando a igreja se reúne no templo,
muito mais do que aquele espaço físico, é saber que nós estamos em audiência com o Eterno. A Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos, Ele está presente. Então todo momento de culto é momento de audiência, é momento solene, é momento em que a Trindade se faz presente. O Eterno rasga o tempo e o espaço da vida real e se faz presente. Então feliz aquele que habita na casa do Senhor e que nela está presente e louva o Senhor perpetuamente. O salmista diz aqui para mim e para você: quando passar por vale árido, faz dele um manancial. Deus tem essa capacidade de transformar as nossas vidas. Porque se o pardal encontra casa, a andorinha faz ninho para si, diante do Eterno tem a acolhida, quanto mais para mim e para você, que Ele nos amou e entregou seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Ele é aquele que escuta as nossas orações, Ele olha para nós, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza. E o salmista chega à conclusão de que um dia apenas, na presença do Senhor, nos átrios do Senhor, na casa do Senhor, vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Quantas pessoas têm trocado o estar na presença de Deus, cultuar o Senhor, viver em comunidade. Porque uma coisa que você e eu precisamos saber: a igreja é o corpo de Cristo. Ela reunida é o corpo de Cristo aqui na terra. Então nós, quando nos reunimos, não é um simples ajuntamento. A presença do Deus eterno está no meio da sua igreja. Então eu fico com a palavra de Deus. Por mais que as pessoas se decepcionem e cresça o número de desigrejados, eu quero chegar à seguinte conclusão: eles não entenderam nada do que é estar na presença de Deus. O salmista sim tinha essa convicção e passa para nós como é amável, como é esplendoroso estar diante do tabernáculo, diante da presença do Senhor. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Minha alma suspira, isso é um desejo de estar na presença de Deus. O meu coração e a minha carne exultam com o Deus vivo, pelo Deus vivo. E você? O que tem feito o teu coração se mover? De alegria, de regozijo, as coisas deste mundo ou a presença de Deus? O texto vai muito mais forte ainda, porque o Senhor dos exércitos, Ele é sol e Ele é escudo. O Senhor dá graça e glória e não recusa nenhum bem aos que andam retamente. O nosso Deus é um Deus abençoador, é um Deus que supre as nossas necessidades. Feliz é aquele que em ti confia, diz o salmista. Em quem está a tua confiança, meu amado? Qual foi a última vez que você esteve reunido em uma igreja? E quando eu falo em uma igreja, eu não estou falando debaixo de um teto e de paredes. Reunido com o corpo de Cristo, que hoje em dia tem essa capacidade de estar no endereço local. Mas não confunda o endereço local com o templo vivo, onde o Senhor habita. No passado, a figura do tabernáculo era onde a presença de Deus estava. Hoje, com o derramar do Espírito Santo, o tabernáculo está em cada um dos filhos de Deus, porque o Espírito Santo de Deus habita nos seus. Quando Jesus veio a este mundo, se fez presente, Ele tabernaculou entre os discípulos, entre os cristãos do primeiro século. Mas agora não há limites, Ele vai tabernacular em todo aquele que confessa Ele como Senhor e Salvador. Por isso que
é feliz aquele que confia no Senhor. Quem tem esta convicção sabe que um dia na presença de Deus vale mais do que 1000 em qualquer lugar. Não somente o pardal em Andorinha acha um espaço, uma casa, um local, nós também achamos. Em Deus nós temos segurança, em Deus nós temos habitação. Ele habita em nós e através de nós. Portanto, entregue sua vida a Jesus. Suspire pela presença do Senhor. Que seu coração e a sua carne exultem pelo Deus vivo. Você tem noção do que o que são estas palavras que o salmista coloca para nós? A profundidade da alegria de alguém que conhece a Deus. E só há uma forma de conhecermos a Deus: entregando a nossa vida a Jesus. Entregue sua vida a Jesus. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado porque ela traz alento aos nossos corações, segurança, ó Deus, na nossa caminhada, de que estamos na direção certa e queremos cada vez mais estar na tua presença. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, aumenta a nossa fé em ti e tem misericórdia, ó Deus, das nossas vidas. Derrama, ó Deus, sobre cada um esta alegria, a alegria da salvação, a alegria da segurança de estar em ti, de confiar em ti. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Socorre os enfermos, socorre os enlutados, aqueles que estão sem esperança, passando por momentos difíceis. Tem misericórdia. Te pedimos pelo lar da viúva e do órfão e te pedimos por toda a família. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor levante sobre vocês o rosto e lhes conceda a paz. E nunca se esqueça, Jesus te ama. Até o próximo Palavra Viva, querendo Deus.